Maravilha, estamos ao vivo. Bem-vindos a todos no nosso webinar. Então, a gente tem um webinar super especial hoje sobre um tema que está muito atual, né? É um tema que vem para enfrentar uma dor de muitos players, tanto de empreendedores que querem começar os seus negócios, quanto também gestores de inovação que querem deixar mais ágil a implantação de novos sistemas, de novas tecnologias, e também não deixando o investidor fora disso. Muitos investidores olham soluções low code, no code, e não sabem se isso é bom ou ruim, se tem algum risco, e é exatamente para isso, para falar sobre isso, que eu queria chamar os Brunos para falar com a gente. Bruno da No Code é uma investida nossa, Bruno da Gestor, que é uma startup que vem crescendo muito, também focada em no code, low code. Então, pessoal, eu queria chamar vocês, dar boas-vindas aqui ao nosso palco virtual e todo o agradecimento aqui da CoreAngels Atlantic para a participação de vocês. Então, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, trouxessem um pouquinho, como a gente já conversou aqui antes, da origem da startup de vocês, super rápido, e a gente já começa essa conversa. Importante que quem está online, quem está aqui participando, pode escrever a pergunta no chat, pode levantar a mão e fazer a pergunta ao vivo aqui com a gente. Nosso objetivo é que seja uma conversa, que a gente traga e trate pontos que são do dia a dia de cada um de vocês. Certamente vocês têm dúvidas sobre o tema, têm interesses, têm curiosidades, então levantem a mão, perguntem ao vivo aqui, ou se tiver um pouco mais tímido, coloca no chat que a gente lê aqui também. O objetivo é a gente criar esse momento aqui de troca e de conversa. Beleza? Tudo certo? Boa de bola. Vamos nessa. Vamos lá, Brunos. O palco é de vocês. Pode começar aí, Bruno. Não, beleza. Pô, obrigado primeiro pela oportunidade de a gente falar um pouquinho de no-code. Acho que uma das coisas mais interessantes, pelo menos quando a gente acaba falando pela primeira vez com um cliente, com uma pessoa interessada e tal, é não saber que é uma possibilidade, né? Então, acho que boa parte do que o Bruno faz aí também é explicar para as pessoas que é possível criar coisas tão boas ou melhores até do que quando você usa puramente código, né? Então, apresentando aí rapidamente, né? O que a gente faz é ajudar as empresas a criarem esses aplicativos internos, né? Ferramentas internas sem código, né? Então, basicamente, uma pessoa que quer, às vezes, sair da planilha, ou às vezes tem um sistema interno que ela precisa atualizar, ou tem algum processo que é manual, a gente ajuda essas pessoas a criarem aplicativos mais voltados para dentro da própria empresa, né, para que elas consigam ter mais eficiência nesse processo interno, né, sem que ela necessariamente precise programar, né. E a gente começou muito a empresa focada nessa pessoa que é uma pessoa que não é um programador, né, mas ela tem um problema para resolver, né, ou ela gosta de construir coisas, né, tem gente que gosta de construir coisas que a gente estava conversando agora há pouco aqui, às vezes nem que seja via planilha, né, acho que o tradicional, vamos dizer, o builder, o construtor das empresas, muitas vezes é o cara que é o expert da macro, é o cara que criou lá, conectou várias soluções diferentes para conseguir resolver um problema rápido, com um formulário, com alguma coisa ali, para conseguir fazer com que a empresa ande, né, seja a própria empresa, seja dentro de um time, né, dentro de uma empresa maior, e um time de inovação, um time de operações, RH e assim por diante. Então, a gente ajuda muito essa pessoa que não sabe programar, e a gente acredita muito que não necessariamente todo mundo tem que saber programar para ser um programador, para ser uma pessoa que constrói soluções, né? Então, nosso foco é em ajudar essa pessoa e tentar dar esses superpoderes aí do programador sem que ela tenha que ficar 5 anos estudando PHP, Python, Java, o que ela quiser estudar lá, mas que ela consiga já resolver o problema, mas não de uma forma temporária, de uma forma melhor ou superior aí até do que se ela tivesse que programar, por diversas aí coisas que a gente pode trazer durante o papo aí, acho que o Bruno também pode entender um pouco mais das diferenças, né, e das vantagens do que é cada coisa. Mas a gente fica muito nessa linha e parte do motivo da gente ter criado a empresa é porque eu não sou um programador. E eu não acho que
necessariamente você tenha que programar tudo para resolver um problema, né? E ainda mais falando de inteligência artificial, que a gente estava comentando agora há pouco, cada vez mais isso vai ser uma realidade. Quem vai conseguir ganhar mais no futuro, né, no sentido de eficiência, ou ir mais longe e tal, é quem sabe criar da melhor forma essas ferramentas, né? E não necessariamente vai ser com código, vai ser com você sabendo guiar um pouco melhor esses produtos, né? Então, acho que resumidamente um pouco do que a gente faz e um pouco do porquê que a gente está aqui, né? Ajudar esses construtores, esses builders, a que eles não precisem ter que ficar 5 anos na Code Academy para conseguir fazer algo, mas que eles consigam rapidamente já resolver os problemas da empresa deles ou do time e assim por diante, né? Então, do meu lado, é isso aí, Bruno. Se quiser contar um pouquinho aí da No Code também, e daí a gente já de bola. pode até, se quiser, já começa aí explicando qual que é a tua definição de low code, no code, para que a gente tenha já uma introdução ao tópico aí, antes que a gente comece a falar sem explicar do que a gente está falando, né? Show de bola, excelente, cara. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Lucas e Core Angels, né? Core Angels é nossa investidora. Na verdade, a gente está aqui do outro lado do espectro, a gente tem uma empresa que é 80% feita de desenvolvedores, né? Então, a gente tem uma longa jornada aí criando tecnologia para desenvolvedor, a gente já criou framework, plugins, uma série de coisas, inclusive soluções no code para desenvolvedor, né? Para tentar, para trazer, aumentar a eficiência do desenvolvedor, né? Porque por mais que ele programa, ele saiba fazer as coisas, ainda assim tem muita coisa que é braçal, tem muita coisa que é repetitiva, tem muita coisa que toma bastante tempo do desenvolvedor, que acaba demorando na entrega da solução. E é interessante porque o nosso público hoje, a gente atua muito com startups, né? A gente atua muito ajudando outras startups a escalar o time técnico. Como a gente tem esse background técnico muito forte, a gente acabou identificando no mercado que muitas startups acabavam atrapalhando o crescimento porque tinham que tomar decisões técnicas, tinham que crescer o time técnico ou tinha um problema relacionado à própria arquitetura, à própria tecnologia que está sendo construída, né? Então, a gente começou a identificar isso e, claro, a gente começou a trabalhar com startups, ajudando elas a escalar o time técnico, escalar a tecnologia, construindo plugins para ajudar a gente mesmo a atender o cliente, atender a startup, né? Para otimizar o nosso trabalho. E esse ponto que o Bruno comentou, né? Relacionado à entrega, que o objetivo, na verdade, não é ter a tecnologia mais linda, mais perfeita, né? É realmente atender a demanda. Essa definição do produto, né? Acaba que é o principal. E isso é o que a gente acaba vendo uma dificuldade nas startups atuais. Ou elas focam muito no código, o CTO, aquele cara extremamente técnico, o que é bom, mas ele acaba não tendo muita visão do negócio, né? E isso acaba atrapalhando aí a entrega do produto, ou é o outro lado, onde a gente não tem uma definição mínima de arquitetura e tudo mais, o que acaba impactando no crescimento da empresa. Então, a gente mesmo, apesar do time ser puramente técnico, a gente começou a enxergar em vários momentos a gente deveria usar soluções low code, no code, não sair um pouco do código. É claro, existem outras situações que a gente vai para o código, mas é importante a gente entender, e acho que o papo hoje é muito em cima disso, né? Que primeiro não tem bala de prata, sim. Tem várias situações que no code, low code vai ser muito útil, vai ser a melhor solução. Tem outras situações onde a codificação, programação vai ser a melhor solução, né? E tá tudo bem. Inclusive, dá para a gente conviver com as duas coisas. Tem uma parte da nossa aplicação low code, uma parte da nossa aplicação com código. Isso é o que eu vejo muito acontecer nas startups atualmente, ainda mais startups que estão num ritmo de crescimento acelerado. E o Bruno estava comentando aí sobre essa definição de low code, no code. Se a gente for pensar um pouco sobre a história mesmo low code,
Hoje a gente está ouvindo mais um buzz, né? Existe um buzz aí há alguns anos sobre isso, mas isso é um conceito bem antigo, não é algo novo, né? Quem já ouviu falar, por exemplo, do GeneXus, OutSystem, então esses caras são os precursores aí do low-code, né? Onde você aplicava muito dentro de uma demanda puramente de negócio, tinha uma empresa, tinha uma corporate, você aplicava um OutSystem ali para dar um poder para as áreas de negócio, né? Ou um GeneXus, ou o próprio Salesforce. Salesforce também é um dos precursores aí de low-code. Há muitos anos você consegue criar aplicações ali que potencializam o teu negócio. A grande diferença é que hoje isso se popularizou. Então, eu vou ter que assinar um Salesforce, vou ter que assinar um OutSystem, eu quero lançar uma solução para validar que o meu mercado, a minha startup, eu não preciso mais de toda essa solução, né, que um OutSystem traz. Eu posso utilizar ferramentas que são específicas para MVP, ferramentas específicas para processos internos das empresas, ferramentas específicas para validação. Então, o conceito de no-code e low-code, ele está muito voltado ao que o Bruno estava falando, né? Empoderar pessoas de negócio, trazer essa possibilidade de pessoas de negócio estarem criando aplicações com a dependência menor ou com zero dependência do desenvolvedor. No caso no-code, você consegue criar uma aplicação completa. No caso low-code, você também consegue, só que você pode customizar, pode adicionar código, você pode criar regras usando mesmo uma linguagem de programação, né? Então, boa parte e o Bruno pode falar melhor da gestor aí, mas boa parte das tecnologias que a gente vê hoje em dia meio que mistura um pouco, né, do no-code com low-code, dá a opção de você criar uma aplicação completa sem código, mas caso você queira customizar, você tem a possibilidade. E isso abriu um mundo gigante para as pessoas de negócio. Inclusive, isso gerou um mercado, né? Se você procurar hoje, por exemplo, no LinkedIn, você vai encontrar vagas para programador no-code, que eles chamam de citizen developers, que são os cidadãos programadores, né? Então, imagina que isso gerou todo um novo mercado de trabalho relacionado a isso, né? Perfeito. E até tanto no-code quanto low-code, a gente acredita que é bastante importante, mas fazendo uma diferenciação muito básica aí para o pessoal, né? Acho que o no-code não tem código, o low-code tem pouco código, né? E claro que daí esse pouco é relativo, né? Tem muita empresa que às vezes acaba tendo muito código e se coloca como low-code, mesmo tendo muito código, e tem muito low-code que está mais para próximo, talvez, do no-code do que do low-code, né? Mas assim, não tem uma regra canônica ali do que é o quê, mas assim, a jeito mais simples um não tem código, o outro tem pouco código, né? E até acho que o Bruno comentou um pouco dessa hype que existe do no-code, né? Hoje em dia, assim, dessa popularidade que vem da ferramenta, uma coisa que é interessante até muitas empresas que às vezes pessoalmente não consideraria como no-code se posicionam como no-code só pela marca do que virou, né? Acho que é um movimento bem interessante. Tanto é que a minha definição de no-code é algo que você não conseguia fazer antes sem código, né? Então, por exemplo, se a tua empresa é uma ferramenta que é só um Kanban, cara, o Kanban, antes você fazia com post-it. Então, não tem nada a ver com no-code. É só uma ferramenta X. Você já tinha uma forma de resolver antes. Mas você montar um app, era código ou não era, né? E agora você consegue fazer sem código. Então, acho que essa é a nossa definição, acho que do no-code um pouco mais rígida. Acho que o Lucas levantou a mão e pode falar, Lucas. Sim, sim. Claro. Não, ótimo. Acho que só dando um contexto aqui da audiência, incrivelmente, a gente tem os 3 perfis que a gente conversou antes, né? Tem empreendedores aqui que estão numa startup ou começando ou no início ali, ou podem aplicar bastante solução de no-code, low-code nos processos internos. A gente também tem gestores de inovação, Gustavo está aí com a gente,
que olha para a inovação, olha para as dificuldades dentro de uma empresa e vê, putz, será que eu consigo usar no-code, low-code para automatizar algum processo, para facilitar a implantação de alguma solução? E a gente também tem investidor aqui com a gente, que justamente olha uma solução de no-code, low-code, não entende muito bem, agora está entendendo melhor essa diferença e fala, putz, isso é um risco, é uma potência do negócio que eu estou analisando aqui com o investimento. Então, acho que a gente tem os 3 perfis aqui que a gente conversou anteriormente, super legal. E aí eu queria provocar vocês, na prática, para que eu uso isso? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução, ou eu tenho uma startup mais no início, como é que eu uso o low-code, por onde eu começo, qual ferramenta usar? A gente tem uma série de ferramentas, eu tentei usar outro dia, fui pesquisar, tem várias ferramentas, eu não sei nem por onde começo. Queria jogar essa provocação para vocês aí. Perfeito. Até falando um pouco do nosso universo, assim, que é mais para dentro das próprias empresas, né? O meu primeiro ponto, acho que vale tanto para investidor quanto para empreendedor. Se eu fosse começar uma nova empresa hoje, com certeza absoluta eu colocaria no-code, low-code para minha operação interna. Por quê? Porque não faz sentido eu ter o meu time de desenvolvimento focado em fazer uma coisa que eu posso fazer mais fácil, mais barato, mais rápido, melhor, mais escalável, se já tem uma ferramenta que é flexível o suficiente para resolver o problema, não só como MVP, mas para o resto da empresa. As ferramentas no-code, low-code são escaláveis. Então, pensando em eficiência, ainda mais nos dias de hoje, onde capital está muito menor, é difícil você conseguir também contratar e caro. Então, se você tem um time de desenvolvedores, que eles foquem no seu produto core, né? Que eles foquem do que vai interagir com o cliente, e mesmo assim, essas pessoas poderiam utilizar um low-code, alguma coisa assim, mas claro que você está montando uma coisa sua, tem que ter customização maior na sua ponta. Mas falando de ferramentas internas, não perderia tempo com isso. E como investidor, eu questionaria o meu time de, cara, por que você está usando recursos, seja investimento, seja tempo, para construir, sei lá, uma automação de e-mail? Não, cara, não perde tempo com isso. Vai focar no teu produto, vai atrás de melhorar ali a experiência do seu cliente, assim por diante, versus você ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, quase que não só eu não veria como positivo usar no-code, low-code dentro de uma empresa que está começando, mas eu veria como negativo não utilizar. Porque o que acontece, às vezes a gente vê muito, se é uma empresa só de engenheiro, ele gosta de resolver tudo com resposta de engenheiro. Então, vou programar tudo do zero, assim, vou fazer um Docs novo. Cara, não, usa, sei lá, usa Notion, usa o Google Docs, já funciona super bem, já tem todo um trabalho ali por trás, já resolve o problema. Então, se também, para quem está começando uma empresa, cara, eu tenho que automatizar um fluxo de atendimento dos meus clientes ou do meu CRM, eu quero ter uma flexibilidade, vai para o no-code, low-code, né? Já faz alguma coisa um pouco mais estruturada para você poder fazer essa gestão de leads, né? Às vezes no D000 mesmo começa com a planilha, mas já se estrutura para você melhorar um pouco dessas automações em seguida, né? Protege, vamos dizer assim, os programadores para eles focarem no que mais importa, que no fim do dia é o cliente, é o produto, né? E as operações internas você tenta crescer da forma mais eficiente possível, mais flexível possível também, né? Porque às vezes não é porque você programou no código ali que vai ser fácil de mudar daqui 6 meses, quando você quiser aquela solução de novo, né? Então, falando assim dessa perspectiva, né, eu acho que na verdade, aconselhável, né, se você tem começar dessa forma, ou no mínimo questionar, e às vezes a pessoa, se ela não for usar, que tenha um bom motivo, né, tipo, é por causa de X, né, porque meu setor é super regulado, não deixa, não posso, tem que ter certificação. Aí, beleza, aí, claro, é um caso muito específico, mas caso contrário, dificilmente vai ter uma boa resposta para isso. Aí não sei o que o Bruno acha, olhando já talvez um pouco mais do produto final em si, né? Eu estou falando mais, no caso, quando a gente fala de operações internas da empresa, né? E que, no fim, né, acabam sempre se misturando um pouquinho as coisas, né?
Acho bacana, Bruno, porque eu ia exatamente comentar sobre isso, né? Como tu está olhando muito na perspectiva interna, o que a gente tem visto, existe um mito, né, quanto ao no-code e low-code, que é o que o Lucas estava falando. Pô, estou começando a startup por fazer um MVP. Pô, cara, pode ser, você pode aplicar um MVP, um no-code, low-code para MVP, mas hoje ele já suporta você ter um produto final, um produto acabado, todo usando ferramentas no-code, né? Eu acho que o ponto principal é a gente pensar o que você precisa no seu aplicativo, o que você precisa entregar para o seu usuário. Você consegue cumprir esses requisitos com no-code, né? Você vai conseguir ter, você vai otimizar tempo, você vai otimizar recurso, o que você vai otimizar, né? Porque, por exemplo, são os dois lados. Se você não for ganhar velocidade, se você não for ganhar... Se você for botar, por exemplo, seu desenvolvedor para estar aprendendo um low-code, ele vai demorar mais tempo aprendendo do que... Cara, não vai compensar, né? A gente teve uma experiência interessante recente, que a gente foi exatamente... A gente pegou um projeto, a gente foi executar, a gente pegou uma plataforma no-code, começamos a executar, começamos a procurar plugins para integrar, só que eu cometi um erro de botar o desenvolvedor para trabalhar. E o desenvolvedor ia gastar mais tempo aprendendo a plataforma do que efetivamente programando, né? Então, assim, mas esse mito ele é real. Hoje em dia você consegue lançar produtos finais, tá? Utilizando ferramentas no-code, low-code. E se você é um empreendedor solo ou não tem um desenvolvedor, aí é que cai ainda mais a desculpa, né? Pô, não tem um desenvolvedor, como é que eu lanço um produto? Hoje em dia é realmente muito simples você lançar um produto digital, tá? O ponto que você tem que pensar é, o que eu quero entregar? O que eu quero entregar, a ferramenta atende? Principalmente porque essas ferramentas no code, elas já pensam bastante em escala também, né? Você consegue escalar, eles já pensam em infraestrutura, só abstrai tantas camadas de desenvolvimento de software que é realmente incrível. Acho que a Milena quer perguntar alguma coisa. Ela mandou uma pergunta no chat. Mas não é dessa pergunta, é só para outra pergunta agora. Que agora liberou as perguntas, eu vou perguntar. Eu tenho uma dificuldade aqui na minha operação, porque a gente usa no-code, na verdade, a gente usa Bubble aqui dentro da nossa operação. E eu tenho uma certa dificuldade tanto em achar os profissionais, e tanto que tem algumas fábricas de software que falam que faz e não faz como deveria fazer, e aí a gente fica nessa sinuca de bico. Só que o ponto é o seguinte, eu conversei com alguns investidores, a gente está em rodada em aberto, mas a galera falou assim, Maeli, saia do Bubble o quanto antes, porque a tua operação está ficando muito robusta dentro do Bubble, ele não vai te atender em certo ponto, vai ficar caro. Aí eu queria saber, volta essa provocação para vocês, na opinião de vocês. A gente, no nosso caso aqui, a gente faz bastante coisa, o que a gente faz, né? Até apresentando o que é para construir a resposta de vocês. Nós somos um hub de inteligência e terceirização administrativa, terceiriza fiscal, contábil, tributário, financeiro, RH, toda essa burocracia a gente terceiriza por aqui, só que a gente usa a tecnologia Bubble para poder, a tecnologia do Bubble para unir tudo isso, tornar isso tudo mais fácil. Claro, alinhados RPAs, bots, todas as outras automações. Mas, nesse ponto, eu queria saber da opinião de vocês, porque quando a gente começou a desenvolver uma coisa mais robusta, que é a parte de automação mesmo bancária, eu falei assim, Maeli, não, esquece o Bubble e vamos para começa a codar. Só que eu fui cotar, eu falei, pô, entre eu achar uma fábrica de software que eu consiga codar em React, Node, que seja, que os novos hypes da codação, eu falei assim, não faz sentido, vai onerar muito. O software que era para, sei lá, gastar 60 mil, vou gastar 300. E aí eu gostaria, né, de saber a opinião de vocês referente a isso. Faz sentido ou não faz sentido? Mantém ou não mantém? Como que o mercado está olhando para isso? Responda, Bruno. Você quer começar? Pode começar, eu complemento, se você quiser. Legal. Milena, acho que tem uma pergunta antes que a gente tem que responder. Qual o problema que você quer resolver? Você quer resolver o problema da sua operação? Você quer resolver um problema com o investidor? Você já tem um problema com o Bubble hoje ou não? Porque, assim, é o que eu estava comentando. Você consegue criar uma plataforma, depende dos requisitos, claro. Tem coisas muito complexas que você vai precisar
tem um domínio. Deixa eu te dar um exemplo. A gente pegou um cliente recente que toda a parte de back-end dele é na Amazon. Tudo. Ele não tem uma linha de código. Ele usa tudo Amazon. Isso é uma boa opção ou é uma opção ruim? Depende. Exato. Quando acabar os créditos dele da Amazon, provavelmente ele vai ter uma conta bem alta. Por enquanto, ele não tem um problema. Tá? Então, assim, não tem pau na máquina, continua crescendo, avaliando os créditos, avaliando o tamanho também desse problema que a gente está gerando, mas é uma decisão técnica que você está tomando. Qual o problema que você quer resolver? Você está conseguindo escalar, está conseguindo entregar, fazer um board de mais clientes, ou você já está tendo algum gargalo de crescimento por conta disso? Então, acho que é muito importante a gente entender qual o problema que você quer resolver para a gente dar a solução. Porque tirar só por conta da opinião do investidor, a gente tem que olhar realmente como é que está a tua operação. Não, assim, faz sentido essa provocação para mim, porque, tipo, pra gente tá ok dentro do Bubble ainda, eu não vejo como um problema, sabe? Mas quando a gente começa a falar da parte de inteligência artificial, integração e tal, o Bubble ele é um pouquinho limitado a isso, aí eu começo a gastar com os plugins, né? Que aí alguém foi lá, desenvolveu e colocou lá dentro e cobra em dólar. Então, tá ótimo. Mas até chegar lá, eu acho que não seria um problema, porque aí tem aquelas duas questões que eu conversei com alguns CTOs, por que a gente não tem um CTO? Acho que é por isso que a gente tem também essa dificuldade. Eu acabo conversando com um monte de gente, e aí fica aquela opinião de cada um. Mas falaram assim, Maíra, hoje o que a tua plataforma faz? Eu falei, faz isso, isso e isso. Tá, mas o que você quer fazer? Eu falei, isso, isso e isso. Aí quando eu falo isso, 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 a galera, Maíra, sai logo do Bubble e vai para codação. Só que eu falei, galera, se eu entrar em código agora, no tamanho que o negócio tá, esquece, vou morrer na praia, vou usar dinheiro de investidor para ficar travando em tecnologia, entendeu? Para pagar 10. Só para finalizar esse ponto, que aí o Bruno pode complementar, o que eu tenho visto muito em startups que tem esse mesmo desafio que você tem, usar o Bubble para algumas atividades e usar o código para outras atividades. Porque aí você pega o melhor do Bubble, por exemplo, monta a tela, criar esses formulários dinâmicos, e aí você tem a parte de back, por exemplo, regras de negócio, coisas mais complexas e na tua próprio, entendeu? Mas tem que olhar mais a fundo, né, quais são os requisitos, onde você quer chegar. Mas eu primeiro me perguntaria qual o problema que eu quero resolver, qual o gargalo, antes de mudar, porque a gente tem impacto. Até complementando o Bruno aí, eu concordo bastante com essa visão. Inclusive, o que a gente tenta colocar é operação, coisa interna, pelo menos da nossa forma, que a gente vê é no code. Se funciona, continua fazendo do jeito que funciona. Se ele escala, continua fazendo do jeito que você gosta e que dá certo. O que for mais core mesmo, coisas que você quer ter uma personalização extrema, que você acha que é o diferencial da empresa, que é o que vai fazer, ou às vezes uma operação muito sensível. Então, às vezes, uma transação, sei lá, algum processo que seja muito diferente, aí sim, o que você faz? Você tem essa parte de código e ela está integrada ao seu Bubble, à sua ferramenta interna, de no-code, assim por diante. Então, não é que são dois universos separados, elas têm integrações, mas resolve parte dos problemas em cada uma. Ter elas separadas também é uma solução ruim. Então, é ruim também você ter tudo com código, e aí vamos dizer que você tem um banco de dados aqui, que meio que tipo, tá desconectado com esse banco, e aí tem a mesma informação, tipo, vamos dizer, a tabela de clientes, né? Às vezes você tem operações, você tem nessa mesma aqui. Idealmente, elas têm que ou estar integradas, ou se conversarem de alguma forma, se atualizarem, porque senão você começa a criar uns universos paralelos, e aí sim vira um problema ter esses dois mundos. Se eles estão bem integrados e você consegue fazer, acho que o ideal no code, low code, etc. Você ganhar agilidade nessa parte de eficiência operacional, né? E aí, coisas que são muito sensíveis, muito core, ou que nem eu falei, coisas que são reguladas, né? Aí sim você vai para
para código, né? Então você economiza um pouco do que você precisaria investir, às vezes, nessa solução, mas é claro que daí vale, acho que nem o Bruno comentou ali, qual que é o problema que você quer resolver e definir bem certinho que cada coisa de que forma vai ser feita e como que elas se comunicam. É uma forma, você precisa efetivamente ter uma arquitetura de como essas coisas se conversam, né? Não precisa fazer nada super complexo, mas precisa ter uma ideia de quais informações que se conversam, se não vai ter coisa duplicada, então às vezes os dois mandam e-mail para o cliente, não, o cliente vai ficar perdido, né? Tipo, ele recebe a aprovação de 2 lugares, então são as coisas meio, parece básico, mas se começa a ficar complexo, é fácil você esquecer de uma parte ou de outra, né? Então eu tentaria fazer esse mix, se possível, mas se tá num momento da empresa onde ainda assim, cara, não tem um monte de capital também para ficar desenvolvendo uma super estrutura. Fica no no-code até você ter mais recurso para investir nessa especificação. Às vezes não vale a pena você, vamos dizer assim, às vezes o medo de ficar no no-code, ele é maior do que o teu custo de morrer, tá? Então, pô, beleza, agora não tenho dependência nenhuma do no-code, mas acabou o dinheiro, então, né, fechou, pronto, né? Então só tem que cuidar, porque no fim do dia, né, você tem que escolher especialmente no cenário que a gente está hoje, a minha opinião é tentar ser o mais safe possível, né? O mais conservador possível, porque se a empresa vai bem, aí, claro, os investidores falam melhor, mas se a empresa vai bem, dinheiro aparece. Só que, do contrário, não, ninguém vai falar assim, você tá indo mais ou menos, mas tá bem separado, o que é tudo código proprietário, não interessa, morre igual, né? Você podia ter codificado tudo isso no começo, se não tem, sei lá, crescimento, ou se o cliente não gosta, não sei, que é o que importa no fim do dia, seca igual, você morre com tudo proprietário, né? Vamos dizer assim. Então também tem que cuidar que a gente está em momentos não. Acho que 2 anos atrás dava para errar mais, né? Acho que hoje em dia dá para errar menos, né? Mas é claro, aí eu não sei como que é a empresa, em que estágio está e tudo mais, mas acho que é algo a se levar em consideração. Se dá para puxar um pouco mais, até você estar mais confortável de dar espaço com programadores, né? Você falou assim, não é barato. Puxa um pouco mais, né, no no-code mesmo sendo uma coisa que é core, né? Acho que se for eficiente para você ou dar essa segurança, acho que vale a pena. Mas aí acho que é uma coisa mais específica, né, de cada empresa. Puxando um pouco da pergunta do Gustavo aqui, ele perguntou como que é a melhor forma de usar essa ferramenta no contexto de corporate innovation, né, alguns exemplos aí, e se é possível fazer uma quantificação de ROI através da implementação dessas ferramentas. A gente, por exemplo, trabalha muito com os times de corporate innovation, justamente porque o no-code, ele é uma forma de você, com um time pequeno, sem desenvolvedores necessariamente, conseguir entregar algo concreto para a empresa. Tá? Então, é uma forma de você usar esse corporate innovation, né, esse time, às vezes, ou essa estrutura que tem dentro das empresas, para que você entregue algo tangível, né, seja um aplicativo, uma automação e assim por diante, e por ser tangível, conseguir medir ROI, né? Então, como que são as formas de ROI que a gente acaba medindo quando a gente implementa a solução dentro de cliente? Então, a gente vê muito média de SLA, quando a gente fala de resolução de tickets internos, né, ou atendimento a cliente. Então, às vezes, antes demorava, sei lá, 6 horas, agora demora 3 horas, com o processo mais automatizado. Um segundo modo de medir ROI, que é bem óbvio, na real, o que acontece? O no-code, ele não é só uma solução para código. Ele é uma solução também quando você tem, isso acontece muito em empresas grandes, você tem 50 ferramentas fazendo a mesma coisa, e uma atrapalhando a outra ainda por cima. Só de Kanban aí você tem Gira, Trello,
Asana, Pipedrive, HubSpot, tudo fazendo a mesma coisa dentro da empresa. Um ROI muito simples de provar é substitui tudo por uma ferramenta interna. E o time de inovação conseguiria fazer casos assim do jeito muito simples. Inclusive, a gente conversa muito com times de compras que chega, né, agora no momento que a gente está, né, pô, tô aqui com subscription, né, com assinaturas de softwares de, sei lá, 100 mil por mês, eu tenho que diminuir para 30, para 20, para a meta que for. Como que eu faço? Tem que tudo funcionar como tá. E idealmente melhorar, mas eu não posso seguir com 50 ferramentas fazendo a mesma coisa. Então, o no-code também é uma opção para você criar algo que é melhor para sua empresa, mas substitui muita coisa. Então, o ROI aí é óbvio, né? Você vai de 100 mil para 20, tudo que você economizou nesse período também é ROI. Outro ponto também que a gente vê é redução da fila de desenvolvimento dos developers internos. Então, o que acontece? O time você tem lá 100 programadores. Esses 100 programadores estão com 1.000 tasks. E de 1.000 vai para 1.500, para 2.000 e assim por diante. Você consegue ver uma redução no número de tickets para os desenvolvedores. Por quê? Porque o próprio time interno ou terceiros, etc., conseguem resolver esses processos sem que chegue no time de desenvolvedores, né? Então, tem várias formas bem legais, assim, de ver ROI nessas empresas, né? Algumas, elas são muito interessantes porque elas são meio um pouco óbvias, né? Assim, vou dar um exemplo de uma outra empresa que toda a última semana do trimestre, se eu não me engano, eles paravam o time de operações só para pegar todos os dados do trimestre e montar o report. Então, o que acontece? A operação ficava cega por 3 meses, e aí, no finalzinho do trimestre, eles sabiam se foi bem ou foi mal. Sendo que se tivesse uma ferramenta no code ali, que o cara imputava lá por um form, já subia num dashboard, você já tem na tua TV, no seu celular, o resultado ao vivo ali. Você já sabe se você está batendo meta, não está batendo meta, se tem que investir mais, tem que investir menos. Então, assim, uma forma de ROI, mesmo que, claro, tem todo o valor adicional de você saber esse número, mas você vai de uma semana para 0 de trabalho. Você ganha uma semana desse time inteiro, né? Como um ROI. Né? Então, muitas das métricas são voltadas à eficiência, mas também tem formas de você verificar isso em termos de receita, assim por diante. Então, assim, alguns exemplos, acho que o Bruno deve ter alguns diferentes aí também para explicar um pouco como que funciona, talvez em empresas um pouco maiores, né? Essa metrificação, né? Não, excelente, cara. E acho que um ponto importante nessa ideia, nessa pergunta também do Gustavo, é até a experimentação, né? Você tá, como você falou aí, Bruno, reduzir a fila da TI, mas isso... E você pode empoderar as pessoas de negócio que precisam testar soluções, que precisam inovar dentro das empresas, dentro da corporate, né? Então, você não precisa mais esperar o desenvolvedor, esperar o CIO priorizar o projeto. E um ponto importante também é que essa redução de tempo, custo, a gente não pode pensar, não deve pensar só em código direto. Quando tu vai criar uma aplicação, tem toda a etapa de definição, né, de layout, design, tudo isso a gente encurta esse tempo, né? Porque o próprio cara de negócio que já sabe, já tem a visão do que ele quer, ele já consegue colocar ali na ferramenta e já ir para a rua validar e já ver se realmente aquilo faz sentido. Então, esse tempo que a gente tem de especificação, que muitas vezes a gente perde um monte de informação, que a ideia que está na nossa cabeça nem sempre a gente consegue passar, ou então a pessoa que está lá nem sempre entende realmente qual é a ideia. Então, a gente não ganha só tempo de desenvolvimento, a gente ganha tempo em toda a cadeia do processo. E aí, até pensando também, juntando um pouco das perguntas do Gustavo e da Milena, quando a gente fala de desenvolvimento de software, pessoal, não é só o código. O desafio da Milena envolve um desafio de servidor,
banco de dados, back-end, front-end, escala de tudo isso, porque se ela já tem um volume de usuários acessando, né, então, assim, não é só um desafio de escrever o código. Tem toda uma questão, que são várias camadas, né, envolvidas, tá? Então, por isso que essa questão, para quem trabalha no corporate, isso abstrai muito essa complexidade, que quem lida é o CIO, o CTO, né? Ele que está preocupado ali como é que vai escalar os serviços internos. Você vai usar o gestor, por exemplo, o time do Bruno que está preocupado se vai escalar, como é que vai ser, não você vai montar a sua aplicação e usar. No caso da Milena também, da mesma forma, está usando o Bubble, não é o time interno que está se preocupando se está lento, se não está lento, se vai aguentar um volume de dados, né? Então, isso são coisas que o dia a dia, né? Isso é muito óbvio para quem é de tecnologia, mas a gente sabe que são coisas que devem ser consideradas na tomada de decisão, né, do CEO, do gestor, com certeza. Boa, ótimo. Raig, Fernando, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou trazer as minhas perguntas aqui, e a gente está chegando aí no finalzinho também do nosso webinar. São 3 provocações / perguntas, tá? A primeira, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma ideia, eu tenho uma vontade de empreender, mas eu não sou programador e eu quero começar. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Qual ferramenta que é mais usada para montar um aplicativo de uma maneira mais fácil para um leigo? Tentando tirar dicas práticas aqui para quem vai ver talvez na gravação e consegue já pegar essa ferramenta e estudar. Segunda pergunta, e aí, Bruno No Code, acho que você pode responder essa. Bruno Gestor, eu queria te fazer a pergunta imagina que eu sou um gestor de inovação, como o Gustavo, eu estou querendo me aproximar de no-code, low-code, eu entendo que existe um benefício, mas eu não sei nem por onde começar. Qual ferramenta que eu uso? Qual que é a mais comum? Não que seja, tudo depende do seu objetivo, mas a mais comum talvez seja mais fácil para você entrar, depois você migra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. E aí, para os dois, qual que é o principal risco de você usar soluções e ferramentas low-code, no-code, em qualquer ambiente? Só para trazer um pouquinho também de atenção nesses pontos, quando alguém quiser ou migrar para no-code, low-code, ou começar com no-code, low-code. Legal. Então, assim, de novo, depende do problema, né? Falando sobre as plataformas. A Milena usa o Bubble. O Bubble hoje deve ser um dos mais conhecidos para criar aplicações para o usuário final. A gente já usou algumas vezes, é uma plataforma realmente bem interessante, principalmente pelos plugins que ele traz. Então, a comunidade cria plugins, o que isso torna ela mais completa, né? Mas, por exemplo, eu quero só montar um site da minha empresa. Hoje a gente usa uma ferramenta chamada Unicorn Platform. É um no-code extremamente simples. Eu diria que os caras conseguiram simplificar o WordPress e para a gente otimizou um tempo absurdo, porque a gente não tem web design, a gente tem pessoas, desenvolvedores. Não vou botar um desenvolvedor para fazer um site, por exemplo, né? Então, claro, você vai criar um aplicativo mobile, existem ferramentas específicas para aplicativo mobile. Você vai criar um web responsivo, vamos trabalhar com o Bubble, vamos trabalhar com outras ferramentas também. Então, acho que o ponto principal é entender o que você quer entregar, né? Se você já tem algum background, o que você já conhece. E se você não tem nenhum background técnico, vai para no-code, porque você vai conseguir realmente entregar mais rápido do que com low-code, provavelmente. Mas com certeza hoje tem muita opção, né, acessível. Boa. Falando aí da parte do... se alguém mais pro corporate quer começar, né? Tipo, putz, não sei nem o que fazer inicialmente e tal. O que eu gosto muito de duas formas de aprendizado, que é, cara, YouTube, e a segunda é criando conta grátis nas coisas e mexendo.
vai sem medo, cria uma conta teste lá, mexe, aperta todos os botões, cria umas coisas que não faz sentido nenhum. Acho que dá uma noção interessante, tipo, mais ou menos do funcionamento, assim. Mesmo que você não queira resolver problema nenhum ainda, só tô falando de entender o que é no-code, como funciona, as diferenças que você tem entre ferramentas, iria em várias plataformas, iria conta, sei lá, não sabe programar e mesmo assim quer mexer numa low-code, vai lá e mexe uma low-code também, só para você ver o quão perdido você fica, porque vai ficar. Só que pelo menos você vai entender mais ou menos aonde está e até você entender a diferença do que é mais simples, o que às vezes você ganha, o que você perde, né? Porque sempre que você simplifica, alguma coisa de personalização talvez você ficou para trás, né? Então, acho que criar conta em tudo que é possível, assim, acho que conta teste mesmo, sem a pretensão de ter nenhum sucesso especificamente, eu acho que é uma coisa legal, né? Até o Zapier, não lembro se tem conta grátis, mas eu até pego um Zapier da vida lá, cria uma automaçãozinha boba que cria uma nova linha, manda um e-mail. Tá bom, você já entende um pouco da lógica básica, que é você ter uma trigger e uma action, né? Isso é o básico para qualquer automação, e se já entendeu esse conceito, já é um belo de um passo ali para você começar a criar essas soluções. E a outra é o YouTube, porque YouTube, primeiro porque você pode fazer isso enquanto você faz outras coisas, porque às vezes os vídeos são longos, né? Você pega, às vezes um cara vai fazer um aplicativo no Bubble, 4 horas de vídeo, então às vezes você pode deixar rodando ali, pra você dar uma olhada aqui que o cara tá fazendo na tela, ou você dá umas avançadas também, você não precisa ficar vendo 100%, e porque também tem muito conteúdo de diversas ferramentas sobre no-code, né, ou até gente que é, sei lá, um influenciador no-code, nem é uma ferramenta em si, tá lá explicando como faz, então eu iria para esses dois módulos de aprender, assim, do zero, né, quero saber do zero o que dá para fazer e tal, E aí, que nem o Bruno comentou, né, no-code não é só para ferramenta interna, como a gente faz, tem a parte de site, tem outras coisas que você pode fazer sem código. Site é acho que é uma das mais óbvias, assim, que você consegue, até recentemente eu criei um site para ajudar, meu pai criei tem uma plataforma chamada Duda.com, acho. Super simples também. Você pega um template, você mexe umas coisas, é mais a tua capacidade de fazer um site bonitinho do que você saber código em si, assim. Então, daí vem um segundo problema, que daí é um outro caso, né? Você tem que resolver essa questão de estética aí, que também acaba sendo importante no no-code, como o Bruno falou, não é só programar, tem todo o resto de uma solução que você tem que criar no site, é a mesma coisa, né? E já entrando nas partes do risco em si, eu acho que tem o principal risco, que é uma preocupação diária que a gente tem aqui, pelo menos quando a gente fala com os usuários, é que, infelizmente, o no-code não faz mágica. Se você faz uma automação errada, não vai rodar. Não tem como a plataforma adivinhar o que você quer de resposta ali. Espero que logo menos com AI, etc., a gente consiga já corrigir, entendendo o que você gostaria de ter feito, né? Vamos dizer assim. Então, não é porque é no-code que tem uma super mágica. É mágica, mas ainda não é super mágica, vamos dizer assim. Então, se você vai criar algo, pensa na lógica, vê se faz sentido. Se você faz vamos lá, um formulário que tem perguntas ruins que não te agregam no que você gostaria de construir, não tem o que fazer, você tem que melhorar as perguntas que você faz, né? Então, assim, o no-code, o número 1 é você ter um bom processo, bem definido. Mais do que você saber programar, às vezes, do que você saber... Porque senão não adianta. Você chega lá, não vai funcionar. E não tem, assim, não tem milagre que vai fazer funcionar aquilo, né? Então é uma questão muito também de expectativa, o no-code, claro, te ajuda, mas, cara, você ainda tem que pensar no que você quer, você tem que saber o que você quer. Ainda não tem um jeito de, sem você saber o que você quiser, o no-code só cria para você, né? Então, acho que esse é o maior risco do no-code, você chegar com uma expectativa muito fora do que né? Então, às vezes, até você chegar lá imagina assim, você chega num Bubble e fala o seguinte, cara, vou criar um WhatsApp usando o Bubble.
talvez dá para criar de um jeito até relativamente simples, mas aí você tem outros vários problemas que vêm com isso, assim, né, de que você tem que resolver e que você tem que pensar, às vezes até um pouco antes de você sair fazendo, para que você pelo menos entenda o que está construindo, né? Então, ao meu ver, esse é o maior risco do no-code, né? Essa questão de entender que precisa da sua ajuda também para que as coisas funcionem, né? Show de bola. Boa. E até pegando, só complementando essa questão do risco, né? Pegando o gancho da Milena, né? Os investidores aí que a Milena está conversando, eles estão enxergando um risco que é um lock-in, que ela está precisando de features que ela não consegue implementar. Mas quando que esse risco vai se materializar, de fato, né? Então, é importante essa tomada de decisão. Nossa vida como empreendedor é gestão de risco, né? A gente está o tempo todo escolhendo qual é o risco que a gente vai tomar, né? Então, nesse caso, por exemplo, da Milena, existe essa questão, como o Bruno falou, no code ele resolve muito problema, ele resolve todos os problemas? Cara, não resolve todos os problemas. Na verdade, muito difícil você encontrar uma solução, né, que vai resolver tudo. Então, eu acho que como os riscos, eu colocaria esses pontos, né? Boa, maravilha, maravilha. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos que acompanharam. Gustavo teve que sair aqui, mas Haig, Fernando, Milena, que ficaram aqui até o final com a gente. Obrigado pelas perguntas, pela interação. Brunos, obrigado pelo conteúdo, pela troca, acho que foi muito rico. Acho que vocês abrem algumas portas aqui também. Quem quiser saber mais, quiser se conectar com os Brunos no LinkedIn, quiser mandar mensagem, saber um pouco mais da startup ou sobre no-code, low-code, eu acho que fica o convite, né? O grande objetivo aqui é trazer conhecimento prático, tanto para vocês aqui ao vivo, quanto também para a gravação, que vai ser consumida depois, e qualquer tipo de dúvida, curiosidade nessa temática, a gente está muito feliz em extrapolar esse webinar, né, em gerar valor, não só necessariamente com esse conteúdo aqui, mas também com trocas subsequentes aí desse primeiro contato. Então, obrigado. Bruno, se quiserem dar uma palavrinha final com a nossa audiência, do meu lado, eu só queria agradecer. Acho que aqui também é agradecer e ficar disponível aí para quem quiser entender um pouco mais sobre low code. Convidar, assim, acho que motivar a ir atrás, pesquisar um pouco mais no YouTube, em outros lugares aí, porque é algo muito legal, assim, é algo que a gente esquece que é uma ferramenta disponível, às vezes nem sabe que é uma ferramenta disponível, e economiza um belo de um tempo aí, e agiliza muitas coisas, seja uma startup, seja uma empresa, então, quem não usa acaba tendo uma desvantagem competitiva, ao meu ver. Então, vai atrás, dá uma entendida, vai ter um no-code que vai funcionar melhor para uma empresa, outro que vai funcionar melhor para outra. Então, ter pelo menos uma noção do que existe aí fora é legal para quando for a hora certa você usar a ferramenta A ou B para resolver o problema. Tá? Então, acho que quem quiser aí pode dar um toque também, falar sobre no-code, entender um pouco mais sobre. Mas a minha dica é dar uma pesquisa vão atrás aí de YouTube, de testar as ferramentas, que eu acho que sempre tem um ganho interessante aí para aprender mais sobre. Do meu lado, eu quero agradecer também o convite, agradecer o Bruno também pelo papo bem interessante, e agradecer a audiência, né, o pessoal que assistiu, pelas perguntas também, por estar compartilhando aí com a gente. E também fico à disposição, quem quiser trocar uma ideia sobre tecnologia, startup, estou super à disposição, ou falar sobre desenvolvimento no code, com código, estou super à disposição também. Beleza, pessoal? Maravilha. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa, valeu. Valeu, abração.